Bem-vindos ao canal para mais uma reflexão que hoje será sobre a resignação ou resiliência, como muitos têm chamado. A palavra resignação está ligada à capacidade que uma pessoa tem de lidar bem e superar as adversidades. Muitas pessoas veem a resignação como covardia, como desistência, né? Mas não é isso, não se trata disso. Isso é um pensamento leviano. A resignação, na verdade, é ao contrário, é a maturidade diante do infortúnio, de quem já sabe controlar os seus desejos em prol do equilíbrio, né? Da paz de si mesmo e das outras pessoas. Então, ser resignado não significa ser covarde, desistir, ser omisso. Significa já possuir maturidade espiritual e emocional para aceitar, com paz e sabedoria, situações que não podem ser mudadas. Então, a compreensão dos motivos da existência, dos acontecimentos, é muito importante para uma melhor reação diante das adversidades, né? Muitas pessoas se perguntam por que nascemos num mundo difícil para sofrimentos e dificuldades e não conseguem entender os reveses da vida. Nós nascemos, ou melhor, renascemos neste mundo ainda um tanto difícil, né? Porque nós ainda somos pessoas um tanto difíceis. E no mais das vezes nós reencarnamos por nosso próprio pedido, nós pedimos para reencarnar. Então está enganado quem diz que não pediu para nascer. Pediu sim, a maioria de nós pediu. Nós nascemos para aprender, o mundo é uma escola e nós pedimos para nascer aqui. Nós percebemos quem reencarnou compulsoriamente, sem desejar, quando a pessoa se encontra completamente revoltada com a própria existência. Ela não aceita a vida que tem de maneira nenhuma, infelizmente. O sofrimento ainda é necessário porque quando tudo está bem, nós estacionamos. Nós podemos perceber isso. O ser humano tem a tendência a se largar, a indolência. Nós ainda não sabemos aprender pelo amor, infelizmente, somente pela dor. Mas nós estamos aqui para mudar isso, né? Não devemos desanimar por sermos assim ainda. Nós estamos aqui para aprender, e se o mundo é escola, nós estamos aqui justamente para isso, para aprender a ser melhores. O objetivo da existência é justamente esse: melhorar, evoluir. E o sofrimento que ainda faz parte desse mundo é justamente para nos impulsionar a essa melhora. Nós renascemos, ou seja, somos matriculados nessa escola chamada Terra, estudamos, se conseguimos passar de ano, voltamos para a nossa verdadeira casa melhores, mais instruídos. Mas, se somos reprovados, nós teremos que repetir a lição. Só que o grande problema, é que não está dando mais para repetir a lição. Nós estamos num momento planetário em que não dá mais tempo de repetir de ano e voltar para a mesma escola que é a Terra. Nós não podemos mais. Se nós repetirmos de ano, nós teremos que ir para outra escola, para outro planeta. Essa que é a verdade. Por isso mesmo é urgente nós entendermos que não devemos reagir violentamente contra qualquer circunstância que contrarie os nossos interesses. Tudo tem uma razão de ser e a dificuldade é a lição. Aonde nós encontramos a nossa maior dificuldade, ali está a nossa maior necessidade de aprendizado. Nem sempre é possível obter o que se deseja no momento. Muitas vezes os nossos sonhos, aqueles sonhos que são mais importantes, que nós mais almejamos, não se concretizam no momento que nós esperávamos. Outras vezes nossa tranquilidade, que nós conquistamos com dificuldade, duramente conquistada, é atingida por algum infortúnio. Isso acontece para nos sacudir, para nos acordar sobre a necessidade de um aprendizado, de uma mudança de atitude. Então, sempre que a dificuldade vem, entendamos
nós precisamos mudar uma atitude relacionada com aquela dificuldade. Então, existem dificuldades ou contrariedades, né, que nós podemos vencer sim, e nós devemos fazer de tudo para vencer as dificuldades, para melhorar a nossa situação aqui no mundo. Mas algumas vezes nós temos que passar por determinada dor. Nessas circunstâncias é preciso resignar-se em face de situações dolorosas, constrangedoras, que não podemos alterar, né? A resignação é uma atitude daquelas pessoas que já atingiram certa sabedoria, certa maturidade emocional, porque já compreendem a finalidade da vida. Precisamos compreender o porquê de nossa existência. Trata-se da serenidade alcançada pela razão e pela emoção diante do regime severo que a vida impõe. Pessoas resignadas entendem isso. O resignado não é um covarde, é alguém que já compreende a finalidade da sua vida. O ser humano renasce na Terra para evoluir, para vencer a si mesmo, para superar as próprias mazelas, os próprios defeitos, os próprios vícios, a fim de amealhar virtudes. E justamente por isso as dificuldades se apresentam no nosso caminho para desenvolvermos habilidades e paciência para resolver as dificuldades, sendo que algumas são contornáveis e outras não. Por exemplo, as perdas, né? As perdas, o desencarne é algo que não dá para contornar realmente. O que está acontecendo na vida de todos que estão desencarnando nesse momento? O que o desencarne vem nos ensinar? Primeiramente, que chegou a hora dessas pessoas desencarnarem, partirem, claro. É preciso trocar a revolta e a lamentação pela oração em favor dos desencarnados, dos desencarnantes e de seus familiares. Quando essa perda chega para nós também, mais ainda, a mesma coisa, é preciso compreender que a vida é eterna. Nós nunca morreremos e nós nunca perderemos ninguém. A vida talvez seja a única coisa que ninguém perde. Ela é constante, ela vai e vem. Nós sempre estaremos com quem nós amamos na vida material, mas também na espiritualidade. É isso que nós precisamos aceitar e aprender. Aqui o mundo é cópia imperfeita de lá do plano espiritual, e não o contrário, como muitas pessoas pensam, muitas religiões falam, né? É preciso começar a viver, nós precisamos começar a viver como seres eternos que nós somos, imortais, sem medo de morte ou de perdas, porque o corpo físico é apenas a roupagem que nós usamos. Então nós precisamos entender isso. Nós voltaremos, né, muitas vezes à vida terrestre, nós retornaremos muitas vezes ao plano espiritual, como já aconteceu muitas reencarnações em nossa vida. Nós não lembramos, mas isso é um fato. E as pessoas que nós amamos também sempre estarão conosco. Elas apenas voltaram para casa antes de nós, elas estão muito melhor do que nós, né? Mas nós voltaremos a conviver sempre com essas pessoas no plano espiritual, na vida material. E a crença na imortalidade nos ajuda a compreender melhor as situações e a vencer o medo. Deus não quer que nós tenhamos medo. Então, diante do que é inevitável, é necessário acomodar na nossa própria vontade, é necessário ter o entendimento. Nós vamos considerar e entender que Deus rege o universo e jamais ele se equivoca, não há engano nos planos divinos. Ele jamais se engana, jamais esquece de alguma coisa ou de alguém. E jamais deseja o nosso sofrimento também, ele apenas quer que nós aprendamos a ser melhores. Nós já nascemos inúmeras vezes, renasceremos outras tantas. A vida é uma escola na qual nós passamos da ignorância, da barbárie para a angelitude. Essa é a nossa destinação. E conscientes desse nosso papel de aprendizes, nos convém nos dedicarmos a fazer a lição do momento, do hoje. Talvez ela não seja exatamente aquilo que desejaríamos, mas certamente é a lição mais adequada às nossas necessidades no momento. A criatura que é rebelde, que não é resignada perante as leis divinas, apenas torna o seu aprendizado mais lento, mais doloroso.
e se torna também um peso para a sociedade, para os seus familiares e para os seus amigos, levando também as pessoas ao sofrimento. Então, resignar-se não significa desistir da luta, significa reconhecer que a luta interiorizou-se. Quem se resigna se enobrece, cresce diante de si mesmo e da vida. Não luta mais contra as leis de Deus, mas se esforça a aprender com as leis de Deus. Daí o sofrimento vai deixando, pouco a pouco, de existir na vida, porque não é mais necessário, né? Então é preciso ter essa percepção, essa aceitação de que temos um papel a desempenhar na vida, na construção de um mundo melhor. Para isso nós viemos aqui. Esse papel pode não coincidir com as nossas fantasias todas, né? Com tudo aquilo que nós desejávamos no momento, porque nós sempre desejamos o mais fácil, o melhor, mas o mais fácil e o melhor, nós sabemos, não nos ajuda a crescer. Mas para nós é uma bênção ser um elemento do progresso no mundo neste momento, né? Mesmo à custa de algum sacrifício. Outras pessoas, mirando-se em nosso exemplo, quando nós agimos assim de maneira positiva, podem encontrar forças também para seguir em frente da melhor forma e mais feliz. Então nós temos de apoiar a nós mesmos e ao nosso próximo. E a resignação é uma conquista do espírito para vencer as paixões primárias e atingir a maturidade. Então vamos tentar conseguir manter a alegria e otimismo mesmo diante de tudo isso que nós estamos passando, dessas condições adversas, né? Nesse momento tão importante da transição. Passando por esses momentos mais difíceis com mais tranquilidade, com mais dignidade, nós seremos mais felizes hoje e também estaremos nos preparando para um amanhã melhor e mais feliz. Os benfeitores espirituais vêm já há algum tempo, há bastante tempo, nos falando sobre a transição planetária, nos ensinando sobre a necessidade de compreensão desses acontecimentos. E por isso eu trouxe um desses ensinamentos, que é uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, falando justamente sobre isso, né? Sobre a transição planetária, numa manifestação psicofônica em junho de 2010, numa mensagem chamada Momento da Gloriosa Transição, através do médium Divaldo Franco. É assim: nos dias atuais, como no passado, amar é ver Deus em seu próximo. Meditar é encontrar Deus em nosso mundo íntimo, a fim de expandir-se a caridade na direção de todas as criaturas humanas. Trabalhar, portanto, o mundo íntimo, não temer quaisquer ameaças de natureza calamitosa, através das grandes destruições que fazem parte do progresso e da renovação, ou aquelas de dimensão não menos significativa na intimidade doméstica, nos conflitos do sentimento, demonstrando que a luz do Cristo brilha em nós e conduz-nos com segurança. Sejam celebradas e vividas a crença em Deus, na imortalidade, nas vidas ou existências sucessivas, fazendo que as criaturas deem-se as mãos, construindo um mundo de regeneração e de paz pelo qual todos anelamos. Ainda verteremos muito pranto, ouviremos muitas profecias alarmantes, mas a Terra sairá desse processo de transformação mais feliz, mais depurada, com seus filhos ditosos, rumando para mundo superior na escola evolutiva. Então, Bezerra de Menezes nos traz uma mensagem de muita esperança, que nós havemos de presenciar ainda nesta vida um mundo melhor, um mundo regenerado, um mundo onde o bem prepondera sobre o mal, e que alegria podemos participar, né, dessa mudança, dessa transição para a regeneração. Então procuremos fazer o nosso melhor, né, para mais tarde colhermos a alegria desse trabalho, não é, de tudo isso que nós podemos fazer em prol do mundo e de nós mesmos. Eu desejo paz e luz a todos. Até a próxima.